Somente crer. Tudo é possível, somente crer. Boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês estão surpresos? Eu também. Porque na minha programação, a essa hora, eu estaria em casa, acompanhando o culto pela internet, uma vez que eu me submeti a uma cirurgia há poucos dias, e hoje à noite a minha programação era estar em casa, acompanhando pela internet. Mas como Deus é um Deus que não explica, não dá explicação, e Ele faz coisas que nós não entendemos, na hora do almoço, para cá, Deus deu uma reviravolta. Eu não tenho explicação a dar, não tenho como explicar, mas é o seguinte: eu estou aqui sob a liderança, a direção e a unção desse ministério. Eu estou aqui atendendo a uma convocação de Deus. E se foi Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que seremos abençoados, seremos fortalecidos na fé. Será uma pregação? Não. Será um estudo? Eu não classificaria como estudo, mas nós vamos conversar a pedido de Deus, através do nosso pastor, sobre um assunto muito especial, muito importante. É necessário termos esse conhecimento, porque esse conhecimento traz crescimento à nossa fé. Nós estaremos mais alicerçados um pouquinho naquilo que cremos, naquilo que professamos. Aos meus amigos, quero dizer que eu estou me sentindo muito bem, não precisem se preocupar, eu sei onde estou parado, amém? Glória a Deus. Então, a única coisa que eu posso dizer a vocês é isto: que todos possam estar atentos. É preciso seguir com bastante atenção aquilo que vai ser falado, porque é de grande interesse para todos nós, amém? Nós vamos ler a Escritura, Evangelho segundo São João,
capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, desculpem. Todos já encontraram, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos repetir? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é um Deus de surpresas, o Senhor é o Deus do inexplicável, o Senhor é o Deus presente, o Senhor é um Deus presciente, o Senhor é um Deus onipotente, Senhor. Toma conta dessa audiência, toma conta das nossas mentes, toma conta do nosso entendimento, que o Senhor possa abrir, Senhor, como uma cova preparada para uma semente ser plantada, para que possa florescer e dar bons frutos, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor tome conta de cada um que está nesse recinto, aqueles que estão acompanhando pela internet, que o Senhor possa unir a todos nesse mesmo Espírito, que sejamos um só, Senhor, nesse instante, um só Espírito, um só coração, um só pensamento, Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então vamos ouvir o hino. Dá-me tua paz.
Deus abençoe as irmãs. Bem, irmãos, então a pedido do pastor, nós temos aqui, são citações do irmão Brana, não é uma interpretação minha, é apenas citações do irmão Brana, sobre um assunto de altíssimo interesse. Nós vamos falar sobre o Logos de Deus. O Logos de Deus. O que é Logos? Como que é isso? Aonde está isso? Como eu fico sabendo disto? Ora, nós vamos ter as explicações todas dadas pelo irmão Brana. Você algum dia, algum momento, já parou e conversou com você mesmo? Já fez essa pergunta? Escuta, mas quem sou eu? Quem é que fala através dessa boca? Quem é que anda? Quem é que sente? Logicamente vocês sabem que eu, você, o Manuel, o Pedro, o Adalto, o Mauro, o Joaquim, essa é uma casca. Mas dentro dessa casca tem um homem interior. Qual é a origem? Quando que esse homem interior foi formado? Como que esse homem interior pode estar dentro de nós? É isso que nós vamos ver, ler aqui o que o profeta falou, e nós vamos deixar Deus fazer o que Ele quer fazer nessa noite. Nós vamos começar com perguntas e respostas sobre Gênesis, no parágrafo 22. O irmão Brana diz: a primeira criação foi Deus, Ele mesmo. Prestaram atenção? A primeira criação foi Deus, Ele mesmo. Então Deus criou Deus. Então de Deus veio o Logos, o qual era o Filho de Deus nos céus. Talvez eu repita para ficar bem gravado algumas coisas. Então prestemos atenção, irmão. O que Deus criou? Antes que nada existisse, não tinha nem átomo, não tinha célula, não tinha sol, não tinha lua, nada ainda tinha sido criado. A primeira criação foi Deus, Ele mesmo. Então de Deus veio o Logos. Então o Logos saiu de Deus, o qual era Filho de Deus. Então do Logos, que era a palavra, então guardemos isso. Então do Logos, que era a palavra, então Logos é a palavra. No princípio, talvez todos, alguns já, mas nós hoje vamos compreender melhor esse versículo de São João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Preste atenção nessa expressão. E o verbo estava com Deus.
e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Do Logos veio o homem. Nós vamos ler aqui o que o irmão Brana relatou na mensagem do Desvelar de Deus, no dia da formatura de sua filha Rebeca. Eles apresentaram um teatro lá na escola e o irmão Brana usou isso na mensagem. No parágrafo 57 da mensagem do Desvelar de Deus. Beck, que era o nome carinhoso da Rebeca, filha do irmão Brana, aqui em Carmen, eles apresentaram isto na escola, onde ela acabou de receber o diploma há poucas semanas atrás. Agora, talvez uma pessoa fez 3 ou 4 papéis. Para fazer isto, ele mudava sua máscara. Às vezes ele aparecia e era este personagem. E na outra vez que ele aparecia, era outro personagem. Mas é a mesma pessoa o tempo todo. Fixem nisso. Mas era a mesma pessoa o tempo todo. Nós vamos, perguntas e respostas sobre Gênesis, parágrafo 15. Para aqueles que às vezes ficam um pouco embaraçados, denominacional te chega no canto da parede com isso aqui, querendo provar a Trindade, por exemplo, mas isso aqui é de fundamental importância para o nosso conhecimento e sabermos onde estamos parados. Bem, agora, se você notar atentamente agora, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, vamos pegar a primeira parte primeiro. Deus disse, façamos. Agora, façamos, plural. Façamos, plural, é mais de um. Nós é um. Façamos o homem a nossa imagem, nossa, não é minha, é nossa. É lógico, nós percebemos que ele está falando com alguém. Então, com quem ele estava falando? Com os anjos? Com o Pai? Com o Filho? Com o Espírito Santo? Isso gera uma confusão, mas o Mombrana esclarece isso aqui sem dúvida nenhuma. Nós percebemos que ele estava falando com alguém, pois ele disse, façamos. Ele estava falando com outro ser. Quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a semelhança, o irmão Brana diz que Deus estava falando com outro ser. Que ser era este então? Façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e o deixemos ter domínio sobre os gados do campo. Isso é só para chamar a atenção dos irmãos e para vocês fixarem nesses pontos. Bom, agora vamos projetar o primeiro. Nós vamos falar de Logos. Nós já sabemos que o Logos é Filho de Deus nos céus. O irmão Brana diz que Logos é uma teofania. E o que é teofania? O
O irmão Brana diz: teofania é um corpo que não come e nem bebe, mas é um corpo. Prestemos atenção. Logos é uma teofania. Teofania é um corpo que não come nem bebe, mas é um corpo. Então o Logos, diz o irmão Brana, o Logos é uma teofania na forma de um corpo humano. Nós vamos ver isso mais para frente. A segunda, nós vamos exemplificar essa parte de cima como se fosse Deus. Deus enche os céus e a terra. Ele não tem forma, ele não pode ser visto. Então, nós exemplificamos esse Espírito Deus, o Jeová. O irmão Brana diz que do Espírito Santo de Deus saiu o Logos, o qual é Filho de Deus no céu. Agora, o que é esse Logos? Esse Logos, o irmão Brana vai explicar mais para frente, que é a maneira visível de Deus aqui na terra. É como nós podemos ver Deus, porque Deus, o grande Espírito Jeová, ele enche os céus e a terra, não tem forma, nada, e diz que não pode ser visto. O Logos, tudo isso aqui nós vamos ler, o irmão Brana é que falou isso. O Logos é a palavra, não é uma palavra, Logos é a palavra. E o que é que a palavra faz? Ela cria, haja luz, haja isso. A palavra é um pensamento expressado, a palavra é que fala. Como nós nos comunicamos? Nós comunicamos pela palavra, porque ela é que fala, certo? O Logos é Cristo, a unção. O Logos é o Cordeiro. Isso aqui está exemplificando aquilo que o irmão Brana mostrou lá na formatura da sua filha Rebeca, que o mesmo personagem operava várias atividades, funções, missão. Certo? Para os irmãos compreenderem. Logos é o Holy Ghost. O Holy Ghost é a santa alma de Deus. Nós vamos ver que na língua portuguesa, Holy Ghost e Holy Spirit, eles não têm outra palavra para traduzir. Eles traduzem como Espírito Santo as duas frases, as duas expressões, Holy Ghost e Holy Spirit, mas elas têm sentido diferente e são coisas diferentes, apesar de ser a mesma, mas numa função específica. O Logos é o Elohim. O Elohim é o que gera as almas, e foi Elohim que gerou Jesus. O Logos é a nuvem que esteve com os filhos do Israel lá no deserto durante o dia como nuvem e à noite como coluna de fogo. Nós vamos exemplificar aqui para os irmãos entenderem, ou tentar passar para os irmãos, o que é um atributo. Nós falamos muito de atributo, atributo, atributo. O que é um atributo? Eu vou tentar exemplificar na prática o que é um atributo.
Suponhamos que esse pedaço de papel aqui fosse Deus na sua totalidade. Se eu tirar um pedacinho aqui, esse pedacinho de papel não é a mesma coisa da parte maior? É o mesmo papel, é a mesma química, a mesma composição, é igualzinho. Ele foi tirado de algo maior. Então ele é a mesma coisa disso aqui, certo? Se eu tirar uma gota d'água desse copo, não é a mesma água? Saiu dele uma gota, mas é a mesma água. Ela não deixou de ser água por conta disso, certo? É a mesma água, é igualzinho, a química é a mesma, é do mesmo jeito, é igualzinho, mas saiu uma gota daqui desse copo d'água, certo? Eu gostaria de chamar o irmão Caleb aqui à frente, por favor. Ah, está aqui. Eu gostaria que o Caleb e o pastor Joaquim ficassem aqui, por favor. Esse é o Caleb, filho do pastor Joaquim. O Caleb é um atributo do pastor Joaquim. O que é um atributo? O Caleb saiu dos ombros do pastor Joaquim, dos lombos do pastor Joaquim. Ele foi gerado. O Caleb presta atenção, o Caleb é Joaquim Gonçalves. Por quê? Ele é igualzinho a esse. Ele tem o mesmo DNA, ele tem o mesmo tipo sanguíneo, ele tem todas as características do Joaquim Gonçalves Silva. O Caleb é Joaquim Gonçalves Silva, mas ele não é o Joaquim Gonçalves Silva, porque o Joaquim Gonçalves Silva, que gerou a Caleb, está aqui perfeito. O Caleb saiu dele, mas o pastor, o pai dele, não está faltando nem um braço, nem uma perna, nem um olho, nem uma orelha, e no entanto, o Caleb é a mesma coisa que é Joaquim Gonçalves, geneticamente, humanamente falando, correto? Então isso é atributo, é algo que sai, mas para o pastor Joaquim gerar o Caleb, o pastor Joaquim não deixou de existir, não faltou nele um pedaço. Assim é o Logos. O atributo é o que sai de algo, mas de onde saiu, ele continua o mesmo. E o que saiu é a mesma coisa de onde saiu. Entenderam? Dá para compreender? Os irmãos entenderam? Então isso é atributo. O seu filho é seu atributo, é algo que saiu de você, mas você continua com todas as suas faculdades, com tudo perfeito, certo? Ele é Joaquim Gonçalves, mas ele não é o Joaquim Gonçalves, ele é Caleb, certo? Tá bom, muito obrigado. Creio que vocês entenderam. Agora, o que é o Logos? O Logos é isso. O irmão Branham está dizendo que ele saiu, a primeira criação de Deus foi ele mesmo. O Logos é Deus da mesma forma.
É aquilo que saiu de Deus, então é Deus da mesma forma. Mas o grande Jeová não deixou de existir para que esse logo existisse, certo? Então, nós vamos continuar aqui. Perguntas e respostas sobre Gênesis. Parágrafo 33. Agora, lá atrás, agora nós vamos voltar, irmãos. Eu queria fazer uma observação, que é o seguinte: nós temos ouvido falar aqui, que se nós não formos arrebatados com as mensagens que nós temos, nós não seremos com mais nenhuma. Isso é uma verdade, mas não é toda a verdade. Por quê? Porque nós temos mensagens que ainda nós não conhecemos, e cada mensagem que chega para nós, nós tomamos conhecimento, entendemos, ela esclarece as outras mensagens, explica muitos pontos que às vezes nós ficamos sem entender. Então, uma nova mensagem sempre é bem-vinda, como foi a perguntas e respostas sobre Gênesis. Por quê? Nessa mensagem, o irmão Brana nos remete ao princípio, e esse é um ponto fundamental. Por quê? É como se tivesse um elo faltando. O irmão Brana diz alternadamente em mensagens, em outras mensagens, mas nesta mensagem, ele nos leva, ele chama de um corrimão. O que é um corrimão? Como se fosse um prédio, e você está lá na sacada, no último andar, por exemplo, e lá de cima você olha, e você vai olhando, e você vai entrando na eternidade, antes da fundação do mundo. Então o irmão Brana nos leva antes da fundação do mundo, para ver de onde nós saímos, de onde nós viemos, qual é a nossa origem. Porque nós aparecemos aqui do nada, e quem somos? Por quê? Qual o propósito? Qual é a nossa origem? Qual é a sua origem? De onde você procede? Isso é muito importante e interessante. Então o irmão Brana diz, no parágrafo 33, agora, lá atrás então, quando esse pequeno halo é uma pequena fagulha de luz, vem, agora, nós ainda não podemos ver nada, porque antes da fundação do mundo, antes de existir nada, só existia Deus. Não existia átomo, não existia molécula, não existia vento, não existia nada, somente Deus. Aí, os olhos espirituais do profeta diz, agora nós ainda não podemos ver nada, mas simplesmente pelos olhos do sobrenatural, nós vemos um halo ali, uma pequena fagulha de luz. Agora, então quem é esse halo? Agora, aquele é o Filho de Deus, o Logos. Então nós estamos vendo da onde é que veio o Logos, como é que apareceu o Logos, e nós vamos ver por quê também. Agora eu posso vê-lo, ele está falando do pequeno halo, lá na eternidade, antes da fundação do mundo, quando não existia nada. Agora, eu posso vê-lo brincando ao redor, como uma pequena criança perante a porta do Pai, com toda a eternidade. Vem, e agora, então em sua preparação imaginária, ele começa a pensar nos que as coisas seriam, e eu posso ouvi-lo dizer, quem? O Logos dizer, o irmão Brana está dizendo, eu posso ouvi-lo dizer, o Logos, haja luz, porque o Logos é a palavra, e a palavra é o que cria.
Então quem disse haja luz, o irmão Branham está dizendo que foi o Logos, porque essa é a função palavra. E quando ele disse, um átomo irrompeu e o Sol veio à existência, girou por centenas de milhões de anos, formando clinkers e queimando e formando como é hoje, ainda queimando, ainda quebrando átomos. Parágrafo 35. Agora, observe isto agora, lindo. Agora, ele fez o Sol. Então, a primeira coisa que você sabe, um grande clinker caiu dele. Pesava cerca de, simplesmente parecido com esta terra. Foi, pou. Então, este Logos aqui agora, o Filho de Deus, o está observando. Ele o deixa cair por uma centena de milhões de anos e ele o para. Então outro se solta e ele deixa isso soltar, cair por milhões de anos. Então ele o para. Agora nós estamos de pé, vendo isto vir à existência. Então é o profeta com os olhos, olhando para a eternidade, vendo tudo isso sendo criado, como começou toda essa criação. A mensagem desvelar de Deus. Nós vamos lendo esses parágrafos, que foi o Mombrana que citou. Desvelar de Deus, parágrafo 61. Agora, ele veio primeiro no Filho, filho do homem, porque ele era um profeta. Agora, Jeová, ele mesmo, chamou a Ezequiel e os profetas filho do homem. O que vês? Preste atenção agora. Jesus nunca referiu-se a si mesmo como Filho de Deus. Jesus nunca referiu-se a si mesmo como Filho de Deus. Ele referiu-se a si mesmo como Filho do homem. Por quê? As Escrituras não podem ser quebradas. Não pode haver nada quebrado nas Escrituras. Cada palavra deve ser assim. Esta é a maneira que eu creio nisto. Esta é a maneira que ela deve ser. Não porque eu creio nisto, porque ela é a palavra de Deus. Bom, vamos repetir o parágrafo 15 da perguntas e respostas, que eu tinha lido primeiramente. Bem, agora, se você notar atentamente agora em Gênesis 1:26, vamos pegar a primeira parte. Deus disse, façamos. Agora, façamos nós, façamos o homem a nossa. O Mombrana diz nossa. Então nós já sabemos com quem Deus estava falando, façamos. Então acaba toda a dúvida denominacional, não tem mais que te jogar no canto da parede, certo? Façamos, nossa, é lógico, nós percebemos que ele estava falando com alguém, ele estava falando com outro ser. Qual ser que era esse? Logos. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e o deixemos ter domínio sobre os gados do campo. Parágrafo 43, da mesma mensagem. Ele tomou todas aquelas coisas juntas e fez todas as outras, toda a vida animal, os pássaros, as abelhas, os macacos, e o que quer que fosse, colocou todos aqui na terra. Então, ele fez o que diz esta pergunta agora. Façamos. O Mombrana faz a pergunta, quem? Quem é esse façamos? Quem? O Mombrana responde, Pai e Filho, que é o Logos, que é o Filho de Deus do céu.
o homem à nossa imagem. Agora, se o homem foi feito algo como aquela pequena luz sagrada além, ou algo como aquilo, não poderia ser visto, o qual é um ser espiritual. Ele manifestou, se revelou um pouco mais para fazer uma trindade de si mesmo, por Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui estava Deus, se revelou agora em: façamos o homem, o qual era seu filho, uma descendência de Deus. Como eu já expliquei, a minha condição, se precisar, nós vamos terminar eu sentado ali, tá? Então, a descendência dele, o homem à nossa imagem, ele era um ser sobrenatural, e que tenha domínio sobre o gado do campo, e assim por diante. Mas quando Deus fez seu primeiro homem, se você notou, ele o fez na semelhança dele mesmo. Ele foi feito à imagem de Deus. E o que é Deus? Agora, se nós pudermos descobrir o que é Deus, nós podemos descobrir que espécie de homem ele fez. Deus é espírito, e o primeiro homem que ele criou é o homem espírito, certo? O primeiro homem do jardim do Éden é o homem espírito, semelhante a Deus. O segundo homem, ele não foi criado. Deus não criou o homem duas vezes. Ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, que foi o homem espírito. Adão, ele não foi criado. Ele foi formado do pó da terra. Então é bom que nós prestamos atenção. Adão foi formado do pó da terra. Ele foi, em outras palavras, Adão, o primeiro homem nas criações inferiores de Deus. Então Adão é a primeira criação, é o primeiro homem nas criações inferiores de Deus. Por quê? A primeira criação foi Deus ele mesmo. Então de Deus veio o Logos, o qual era filho de Deus. Então do Logos, que era a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nesse versículo agora vocês já podem entender. No princípio era o verbo é a palavra. Quem é a palavra? O Logos. E o verbo, essa palavra, estava com Deus, não estava? Vou pedir licença, irmãos, para me tirar aqui, tá um pouco calor. Então, o verbo estava ou não estava com Deus lá no princípio? Que é o Logos. E esse Logos era Deus. Eu não disse que ele é Deus? E esse Logos, esse verbo, essa palavra, se fez carne e habitou entre nós. Do Logos veio o homem. Agora, ninguém, no 29, parágrafo 29, agora ninguém tem visto a Deus. E agora, a próxima coisa que nós começamos a ver, olhando por olhos do sobrenatural, nós vemos uma pequena luz branca se formando lá fora. O que é aquilo? Aquilo foi chamado pelos leitores da Bíblia, Logos, ou ungido, ou a unção, ou a, como eu ia dizendo, a parte de Deus começa a desenvolver em algo de maneira que seres humanos pudessem ter algum tipo de uma ideia do que era aquilo. Era uma pequena, fraca, uma pequena luz movendo. Aquela era a palavra de Deus. Na mensagem Vida, parágrafo 58, vamos fechar nossos olhos, nossas imaginações por algum momento, e voltarmos no
antes, quando não havia nada. Vamos fechar os nossos olhos e voltar antes, quando não havia nada. Diz o irmão Branham: a grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito do amor, alegria, aquele espírito de honestidade, aquele espírito da verdade, nesta perfeição. E então, da existência do Pai, saiu o Logos, que era o Filho de Deus, que era a teofania, que era o corpo do grande Jeová, Deus Jeová, saiu em um corpo celestial. Por isso que ele não come e não bebe, não tem carne e não tem osso, mas é um corpo celestial, diz o irmão Branham. Esse é o Logos, a palavra dita daquelas grandes fontes da vida, e saiu, e ali houve a teofania, que foi Deus feito em palavra, certo? Então, aquela teofania se fez carne na pessoa de Cristo Jesus, e então toda a plenitude da Trindade habitou nele, ambos, Pai, Filho e o Espírito Santo, tudo aquilo. Na mensagem de Hebreus capítulo 1, parágrafo 128. Agora, quando essa grande luz se apagou, os grandes raios do Espírito, amor, paz, isso é tudo que havia, que não havia sofrimento, não havia nenhum ódio, nem nenhuma malícia, isso não poderia vir desta fonte. Aquilo era Jeová, era o Deus Jeová. E agora, como os teólogos chamam isto, uma teofania saiu daquilo, a qual foi chamada nas Escrituras de Logos. Os irmãos estão compreendendo? Digam amém. Graças a Deus. O Logos que saiu de Deus. Nesse caso aí, quando a criança é gerada, ela já é elegida ali. Sim, nós vamos ver aqui, irmãos, que nós temos Deus falando, Deus está em nós, não está? Mas aonde está em Deus em você? É sua orelha, sua mão, seu pé, sua boca, seus olhos. A parte de Deus, o Deus que está em nós, que emanou, que foi gerado desde antes da fundação do mundo, as nossas almas foram geradas antes da fundação do mundo, porque o Logos é Elohim. Elohim é que é o gerador de almas, o criador de almas. Aí nasceu um corpo elegido, uma alma elegida. Aquele corpo, Efésios 1. exatamente. Então a alma que está em você é a parte que saiu de Deus desde antes da fundação do mundo. É atributo, saiu do... É o atributo que saiu de Deus. Então, é o Logos que saiu de Deus. Cada pessoa aqui é um atributo. Cada pessoa aqui é um atributo de Deus. Cada eleito é um atributo de Deus. Bom, só reparando aqui as afirmações, o filho tem o DNA do pai, mas não é o mesmo. O DNA do filho contém o do pai. O DNA de uma criança, ele tem 50% do pai e 50% da mãe. Certo? Para esclarecer então. Certo? Tá certo? Não?
A cariolinfa é da mãe, mas o gene é do pai. O gene é do pai. E nós somos agentes que vêm de Deus. Vamos ler isso aqui. Liderança 165. Vamos ler a mensagem liderança, parágrafo 165. Vamos ler o 164, para nós explicarmos então essa origem nossa, a origem da nossa alma, a origem da sua alma, aonde ela se originou. Então você tem um espírito no interior daquilo, e tem 5 saídas: consciência e amor e assim por diante. 5 saídas com as quais você comunica com o espírito do mundo, porém com seu espírito. Seu físico comunica com o físico, seu espírito comunica com o espírito. Porém, dentro daquilo, você tem uma alma. Isso é que é importante. E aquela alma é o gene que vem de Deus. Então, a alma do eleito, a gene é semente, que vem de Deus. Por isso que é filho. O Caleb tem o gene de Joaquim Gonçalves. Não tem como você desfazer isso. 100% filho de Joaquim Gonçalves. Não tem ninguém que nega ou desfaça isso. Provando, porque veio dele. No humano. Agora, no espiritual, aquela alma é a gene que vem de Deus. É o germe, é a semente. É de onde saiu. Certo? E como um bebê formado no ventre de sua mãe, quando o bebê entra no ventre da mãe, o pequeno germe, ele rasteja para dentro do ovo. Não forma de uma célula um humano, da outra um cachorro, e da outra um gato, e da outra um cavalo. São todas células humanas, porque foi feita de uma célula humana original. O gene é uma célula de... E quando um homem tem sido nascido de novo pela palavra de Deus, predestinado para a vida eterna, chamado o eleito, será a palavra de Deus no topo da palavra, palavra na palavra, não credo denominacional, e então uma palavra e um credo, e não funcionará. Você não pode ter aquele fermento nela, somente uma vida eterna, Jesus Cristo, a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está correto? Mensagem em Hebreus capítulo 1, parágrafo 128, foi o que nós lemos e ficou faltando. O Mombrana está dizendo, uma teofania saiu daquilo, o qual foi chamada nas escrituras de Logos. O Logos que saiu de Deus. O Mombrana reconhece, ele fala, é difícil explicar, mas isto era uma parte de Deus. O Mombrana está dizendo, é difícil explicar, mas o Logos é uma parte de Deus. Na frente nós vamos saber por que isso. É porque é a forma de Deus se manifestar, de nós vermos a Deus. Moisés não queria ver Deus, lá na sarça? E o que passou na frente de Moisés? O que foi? As costas de um homem, era na forma de um homem. Não era Deus se mostrando a Moisés? Depois nós vamos ver isso aqui, o Mombrana vai mostrar isso aqui. Agora, aqui está o que aconteceu, desculpe, é o 129, continuando. Eu simplesmente entrei nisso, isso simplesmente me leva bem onde eu amo isso, vem o Logos, e essa grande fonte, o qual não tinha nenhum princípio ou nenhum fim. Este grande Espírito começou a formar na criação, e o Logos que saiu disto era o Filho de Deus.
Era a única forma. Aqui a resposta. Este grande Espírito começou a formar na criação. E o Logos, que saiu disto, de Deus, era o Filho de Deus. Era a única forma visível que o Espírito tinha. Deus é Espírito e não pode ser visto. Então, como Deus é visto? Ele é visto através do Logos em uma forma, que é uma teofania. E a teofania tem forma. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, mas ele veio na forma de pomba. Olha o Logos aqui na cabeça do profeta. Ele se manifestou numa coluna de fogo. Esse é o mesmo Logos, é a mesma coluna que guiou os filhos de Israel lá no deserto. Ela se manifestou na forma desse halo de luz. Ele manifesta de várias formas, através do vento, trovoada, certo? Deus pode manifestar através de Deus. Então, o Logos é a única forma visível que o Espírito tinha para nós vermos a Deus. E isto era uma teofania, que significa um corpo, e o corpo era como de um homem. Moisés o viu quando passou pela rocha, e ele olhou para aquilo e disse: aquilo se pareceria com um homem de costas. Lá na sarça, Moisés não pediu para ver a Deus? E Deus se mostrou a ele através do Logos, na forma de homem. Aquele é o mesmo tipo de corpo que recebemos quando morremos aqui. É um corpo celestial, que ele não tem carne, não tem osso, não bebe, não come, mas é um corpo, certo? Nós temos ali o irmão Otávio, conhecido como irmão Tavinho. Ele partiu para a glória, ele já está nesse corpo celestial. O irmão Brana diz: quando nós partimos, ele está ali nos esperando. Aquele é o mesmo tipo de corpo que recebemos quando morremos aqui. Se esse tabernáculo terreno for desfeito, nós já temos um nos esperando. Então a sua teofania, a nossa teofania, para aqueles que partirão, está nos esperando. É o corpo celestial. Aquilo era isto. E aquela teofania era o Filho de Deus. Aquele Filho, aquele Logos, que se fez carne, porque fomos colocados na carne. E a teofania, o Logos, se fez carne aqui no nosso meio. Vocês lembram que eu falei? De Deus veio o Logos, do Logos veio Elohim, e Elohim gerou a Jesus no ventre da Maria, o Logos. A palavra que gerou, porque tudo é a mesma coisa. E isto não foi nada mais a não ser o lugar de habitação, para toda aquela fonte habitar nele. Ó, você vê isto? Aí está ele. Foi ele quem... Hebreus capítulo 2, terceira parte, parágrafo, parágrafo 62. E agora o Logos que saiu de Deus, que era o Logos, tudo isso começou a tomar forma de um corpo. E a forma deste corpo foi chamada no ensino escolar de Logos. O Logos que saiu de Deus.
Em outras palavras, uma palavra melhor para isto chamamos de teofania. É muito importante nós termos esse conhecimento do que é teofania. Eu vou dar alguns exemplos aqui para nós fixarmos isso. O irmão Brana disse, na mensagem Comunhão, a última mensagem que ele pregou em vida, ele diz: Jesus Cristo está agora mesmo aqui nesse edifício, no mesmo corpo ressurreto que ele ressuscitou. Ele está aqui agora mesmo no mesmo corpo. Mas cadê? Cadê ele? Nós não estamos vendo ele. A televisão, o irmão Brana diz que o homem conseguiu fazer um aparelho que conectou-se à quarta dimensão. Por isso nós podemos ver imagens e sons. Aqui tem imagem. Por exemplo, ali está projetada a imagem. Como que essa imagem surgiu? De onde que ela veio? Esse aparelho captou a minha imagem. Ele disse que as teofanias estão aqui entre nós, mas nós não podemos vê-la. Por quê? Porque o corpo humano não está preparado, não foi programado, projetado para fazer contato com a sexta dimensão. Quem diz isso é o irmão Brana. Por exemplo, ouvindo o testemunho do irmão George Smith é o genro do profeta, o que foi casado com a irmã Rebecca Brana. Em 1950, quando foi tirado aquela foto ali da coluna, isso foi no Coliseu em Houston, Texas, nos Estados Unidos. O irmão Brana tinha um pregador lá, batista, que queria perseguir o irmão Brana. É aquele que queria perseguir o irmão Brana, desafiar o irmão Brana, dizendo que não tinha mais cura, que aquilo tudo. Ele queria desmoralizar o irmão Brana. Ele contratou fotógrafos para ir lá para provar que aquilo era uma farsa. E ele queria debater. E o irmão Bosworth, que era o seu gerente, disse: irmão Brana, esse homem está desafiando, nós precisamos dar uma resposta para ele. O irmão Brana falou: não, irmão Bosworth, existem centenas de pessoas morrendo dependendo de nós, ele é só um homem. Eu não vou debater com ele, porque isso é feio, isso não faz parte de mim. Mas o irmão Bosworth permitiu, e o irmão Brana pediu, e o irmão Brana permitiu que ele fosse debater com aquele homem. E o irmão Brana disse para ele: mas eu não vou estar na reunião, eu vou estar no hotel, lá com a minha família. Muito bem, a reunião começou, e eles começaram, e o homem começou a desafiar. Cadê o William Brana? Fugiu, algo assim, né? Desafiando. Correu de medo, não veio, não sei o quê, parará, parará. Nesse momento, lá no hotel, o Espírito Santo disse para o irmão Brana: vá para a reunião. O irmão Brana veio até de uma forma disfarçada, para que eles não percebessem que era ele. Quando ele adentrou naquele coliseu, que tinha muita gente, não sei se 17, o irmão Jorge disse que era 30 mil pessoas. Como o anjo veio a mim, é 30 mil ou 17? 30 mil. Bom, a quantidade não importa, era muita gente. Quando o irmão Brana adentrou aquele coliseu, o ambiente daquele coliseu, aquela multidão, mudou. Foi um silêncio tal que diz que podia ouvir um grampo, um alfinete caindo, podia ouvir uma mosca voando. E quando isso aconteceu, o irmão Bosworth sabia que o irmão Brana estava na audiência. Aí, o irmão Bosworth chamou: William Brana, você está no nosso meio? Vem aqui à frente. A Rebeca estava sentada no seu colo,
E ela estava muito feliz, porque naquele dia ela podia sentar no colo do papai e ouvir outros pregadores, porque das outras vezes não era possível. E a irmã Meda ficou-se um pouco meio receosa. O irmão Brana colocou a Rebeca no seu banco, e a irmã Meda de alguma forma quis questioná-lo. Ele diz: há 500 diáconos para me proteger. O irmão Brana foi à frente, simplesmente falou algumas poucas palavras e disse: eu não devo dizer mais nada, porque Ele está aqui. E voltou e sentou-se. 8.000. Muito bem. Aquilo ficou gravado na mente da Rebeca. Um dia a Rebeca, ouvindo essa fita, e ouviu o irmão Brana dizer que tinha de 500 diáconos para protegê-lo. Aí ela perguntou: mamãe, 500 diáconos. Isso. Aí Rebeca perguntou: mamãe, tinha 500 diáconos naquele dia? Porque ela não viu, ela não tinha visto os 500 diáconos que o irmão Brana falou. A irmã Meda falou para ela: não, filha, aqueles eram anjos. Aqueles eram os anjos. Era a teofania que estava ali. Outra testemunho. Quando a mãe, isso é bom para consolar, para a gente ter essa certeza, saber que o que nós cremos não é conto de Karushima, essas coisas são reais, essas coisas não é historinha. Saber quem somos nós. Sabermos quem somos nós, quem é você. É um pedacinho de papel. É o pedacinho do papel. É o mesmo Deus. O irmão Brana diz que vós sois deuses. Nós somos deuses aqui na terra. Pequenos deuses. Isso é para te encorajar, para nos encorajar. Às vezes nós nos sentimos a pior pessoa do mundo. Às vezes nos sentimos derrotados, sentimos fracassados. Mas você precisa saber quem é você. Você tem Deus, tem uma parte de Deus dentro de você. O eleito tem Deus dentro dele. E ele foi gerado antes da fundação do mundo. Muito bem, a irmã Brana perdeu a sua mãe. A irmã Meda perdeu a sua mãe e morreu. E o irmão Brana foi com a família lá no cemitério, sepultaram ela e vieram para a casa dela. E ela, como filha, estava chorosa. Os familiares do irmão Tavinho, ouçam isso. E a irmã Meda estava chorando, depois que eles chegaram no cemitério, chorando. O irmão Brana disse: Meda, por que choras tanto? Ela disse: é que agora eu fiquei sem mamãe, agora estou só, agora ela está muito distante. O irmão Brana diz: querida, eu não posso abrir seus olhos, somente Deus pode fazer isso, mas ela está assentada ao seu lado. Era a teofania, era aquele corpo que, quando nós partimos, ele está nos esperando. É questão de dimensão apenas, e o nosso corpo não está programado para ver essa sexta dimensão. Isso consola alguém? Isso te ajuda? Às vezes você perde um ente querido, mas ele não está milhões de quilômetros, ele está ali. É apenas questão de dimensão. Porque o irmão Brana disse que o céu está a 1,5 metro da nossa cabeça. Às vezes nós pensamos no céu, no espaço sideral, subindo para chegar no céu. O irmão Brana disse que é questão de dimensão. O céu está a 1,5 metro da nossa cabeça. Sejam confortados por isso. Família do irmão Tavinho,
Ele não está a 1 milhão de quilômetros daqui, ele está bem aqui, só que em outra dimensão, em outro corpo, certo? Ele saiu de Deus, em outras palavras, melhor para isto é, chegarmos de teofania. Eu vou fazer essa observação. O irmão Brana, primeiramente, ele se equivoca e depois, no fim, ele vai corrigir. Não se preocupem. Teofania, o parágrafo 62 da mensagem, Hebreus capítulo 2, terceira parte. Teofania é um corpo humano que é glorificado. Mas o irmão Brana depois vai dizer que não, é um corpo celestial. Não exatamente com carne e sangue, como ele será em seu estágio glorificado. Mas, aí agora é a forma correta, mas é da forma de um corpo humano que não come e nem bebe, mas é um corpo. Então essa é a expressão que eu projetei na tela antes. Um corpo que está esperando por nós, tão logo que deixemos este. Esse é o tipo de corpo, é uma teofania, certo? Agora ali, nós entramos naquele corpo, e este é o tipo de corpo que Deus tinha, certo? Pois, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele fez o homem na forma de um corpo. Fez Deus. E fez Deus o homem. Me parece que tem uma mensagem, o senhor já pregou, alguém afirmou assim. Se eu afirmar aqui que Deus é um homem, vocês escandalizam? Não. Deus, a forma visível de Deus é na forma de uma teofania, que é a forma de um corpo humano, diz o irmão Brana. Certo? Coisa tá boa aqui. Vamos lá. Hebreus capítulo 4, mensagem Hebreus capítulo 4, parágrafo 132. Como tivemos isso outra noite, Deus no princípio era o Espírito, e então de Deus saiu o Logos, ou a teofania, que era uma forma de um homem chamar o Filho de Deus, pré-figurado. Preste atenção nessa afirmação, a resposta dela vai ter que vir depois pelo próprio irmão Brana, é uma outra parte desse estudo, dessa apostila, dessa referência. A teofania era a forma de um homem chamar o Filho de Deus pré-figurado. Ele veio à terra em um corpo de carne, mesmo antes dele entrar em Jesus Cristo. Então o Logos de Deus já tinha vindo à terra em carne humana antes de Jesus Cristo. Quem é esse corpo? Quem é esse ser de carne, em carne humana, que veio antes de Jesus? A resposta nós vamos ver numa outra oportunidade. Porque nós sabemos, os pastores sabem, nós sabemos, mas é que o irmão Brana vai dar a resposta mais detalhada. Hebreus capítulo 5 e 6, primeira parte, parágrafo 56. Agora, quantos se lembram de ensinamento a respeito da divindade? Como nós soltamos e encontramos Deus como grande arco-íris em todo espírito diferente? Como isso foi? Então, o Logos saiu de Deus, que se tornou a teofania, e aquilo foi na forma de um homem. Os irmãos têm dúvida? Não, né? Porque o irmão Brano está repetindo isso aqui insistentemente, que a teofania,
que Deus tornou-se a teofania e aquilo foi na forma de um homem. E Moisés viu isso passar na fenda da rocha, e então aquela teofania foi feita absolutamente carne humana, Cristo. E como encontramos que nós, através de sua graça, temos vida eterna? Agora, a palavra para sempre é por uma distância, por um espaço de tempo. A Bíblia diz para sempre e sempre, uma conjunção. Mas para sempre significa simplesmente um tempo. Mas eterno significa para sempre. Tudo que teve um princípio tem um fim. Porém, as coisas que não tiveram princípio não têm fim. Tá bom? Bom, irmãos, tem mais aqui. Os irmãos sentiram-se abençoados? Amém. Fortificados? Amém. Agora você sabe que você não é qualquer pessoa por aí, perambulando. Você tem uma parte de Deus em você, que é a sua alma. O eleito, ele tem Deus em si, que é a sua alma, que foi gerada desde antes da fundação do mundo. Certo? Isso é muito importante para você ficar mais firmado e saber quem é mais você. Tudo bem? Nós somos deuses aqui na terra, nós não somos qualquer pessoa. Se você acha que é um pobre coitado, que ninguém se importa com você, está enganado. Você é a pessoa mais importante deste mundo, porque Deus está em você. Deus vos abençoe. Tenha cuidado como tratar sua esposa, seus filhos. Tenha cuidado como tratar seu marido, as pessoas, por causa de suas falhas. Porque, na verdade, nós ainda estamos na carne humana, sujeitos as mesmas paixões que Elias foi. Eu estou citando a Bíblia, né? E é muito importante. O homem da hemoglobina, que é o sangue da criança, a mulher dá a massa. Deus dá o sangue de Jesus Cristo e a igreja dá a massa, faz isso. Paulo disse isso em Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, verso 30, diante. Então, cuidado. Como tratar os seres humanos de um modo geral. Eu quero afirmar que isso me atingiu. E a cura divina, a cura dos nossos corpos, está mais ao nosso alcance, porque Deus quer seus filhos sadios, quer seus filhos sadios. Deus quer seus filhos sadios.
como o pai quer ver seu filho sadio, sua filha. E nós queremos ver uns aos outros sadios. Se diz, como vai? Como vai? Não é? How are you? Não é? Como vai? Como vai você? Tudo bem, tudo bem. Que jeito que a gente termina um culto desse? Tem uma ideia? É só sair da frente. Vamos terminar agradecendo. O pastor Gideão disse: vamos ficar de pé. Isso só nos traz sensação de segurança, e sensação de segurança traz gratidão. É contigo, é comigo, é com todos, gratidão. Aleluia. Obrigado, Senhor. Agora, unanimemente, que o Senhor Jesus continue abençoando o evangelista Joaquim Rodrigues, o administrador Joaquim Rodrigues, nosso amado irmão, mantendo com saúde, trazendo uma boa recuperação, abençoando sua família, seus filhos, sua esposa, seu lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso pastor, o plenário, a mensagem no Brasil e no mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças ao Senhor Jesus. Graças ao Senhor Jesus. Amanhã, 7h30, com os obreiros. 3h30 da tarde, companheirismo. Estamos vendo sobre eleição, predestinação. Não perca, vem e participe. E às 5h30 da tarde, período de louvor. E à noite, continuamos com este culto maravilhoso. Tem carros parados, às vezes, impedindo ali. Os diáconos pedem que tirem rapidamente. Agora, irmão Júnior, ficou mais claro para mim aquela aparição lá no mato, quando eu estava lá no Giral, no mato de noite, e aquela aparição e aquela voz no meu coração falou dentro de mim: visita a Abraão. Os três estavam lá: Gabriel, Elohim e Miguel. Aleluia. Deus nos deu um ao outro, não? Isso é maravilhoso, não é? Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ficar mais 2 horas? À vontade, né? Dá vontade, mas não dá. Amanhã cedo estaremos aqui. Lanche para os pastores e seus familiares aqui à esquerda. E os demais irmãos saindo na porta 10. Abraça o seu irmão. Diga a Deus continue te abençoando. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra
o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Os encontrei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Oh, que tesouros infindos achei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Escolha os outros, o mundo pra si, busquem riquezas, delícias aqui. Eu escolherei, ó Jesus, sempre a ti, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na aflição, na doença ou na dor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na saúde, na força ou vigor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Sempre ao meu lado pra me socorrer, com seu amor, sim, com seu poder. Em cada transe pronto a me valer, Cristo pra mim, Cristo pra mim. No dia amargo da perseguição, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Nas duras provas e na tentação, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Ele o pecado e o mundo venceu, quando por mim no
Calvário morreu, e da vitória certeza me deu. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando no vale da morte eu entrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando perante meu Deus me encontrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Só no teu sangue confio, Senhor, só no teu sempre imutável amor. Ainda outra vez cantarei, Salvador, Cristo pra mim, Cristo pra mim.